Senhoras e senhores, num oferecimento claro de Carnes do Duque, carnesdoduque.com.br, seu churrascão, você clica aqui embaixo no link na descrição do vídeo que você chega lá. Eu sou Felipe Noronha e esse é o Eu Vim de Santos para comentar a vitória, vamos reforçar isso, a vitória do Santos sobre o Corinthians por 1-0, um amasso na semifinal do Paulista, e não comentar menos a queda nos pênaltis, que aí não é futebol em si, é outra história. O Santos está fora do Paulista, eu sempre falo que o Paulista não é tão importante assim, e acho que nesse vídeo vou conseguir explicar porque eu não acho tão importante assim. Mesmo ficando triste, que parece que não combina, né? Mas obviamente eu não fiquei feliz com a eliminação, mas durante o vídeo eu tento explicar por quê. Tô olhando aqui meu roteirinho, até anotei ao fim do jogo eu estava subindo a rua lá do Pacaembu, eu tuitei de uma maneira mais exaltada, não xinguei ninguém, mas fiz outros pensamentos, depois até apaguei. Não é que o pessoal recebeu mal nem nada, mas é que o pessoal achou que eu não fui como costumo ser no vídeo, e até depois eu respirei, tuitei outra coisa, mais simpática, porque assim, o que importa é que o Santos jogou muito, e é respirado que eu gravo esse vídeo aqui. Não fiquem bravos comigo, a gente pode discordar, entendeu? Só achei melhor não discutir sobre o lateral Vitor Ferraz. Eu não xinguei o Ferraz, não reclamei do Ferraz, eu falei coisas que eu falarei quando chegar no setor a setor e comentar sobre nosso lateral. Pois bem, existem 3 maneiras de se ganhar no futebol: o acaso, a retranca e o ataque. O Santos apostou no ataque e é o jeito que eu prefiro ganhar. Eu prefiro perder um jogo jogando do jeito que eu considero certo do que ganhar jogando do jeito que eu considero errado. Eu sei que a maioria das pessoas crê que o futebol é sobre vitórias. E eu não estou discordando ou reclamando ou falando que alguém está errado ao pensar isso. É que eu, pelo menos estou numa fase, digamos assim, em que eu prefiro ver meu time jogando de um jeito que me divirta, que eu fique feliz, como eu fiquei no Pacaembu hoje, do que tomando pressão, um amasso durante 90 minutos. Se for campeão jogando na retranca, parabéns pro Corinthians. Eu prefiro tentar algo diferente e a gente tentou isso hoje e a gente ganhou o jogo. O Santos foi a 30 pontos no Campeonato Paulista, a pontuação continuou rolando. Nem que São Paulo nem Corinthians vão chegar a isso, entendeu? Claro, tivemos algumas derrotas estranhas. Semana passada a gente perdeu lá pro Corinthians por causa de uma falha individual do Luiz Felipe. Acontece, o acaso vence jogos. Hoje a retranca não venceu o jogo, a retranca venceu uma vaga, mas foi o ataque que venceu o jogo. Num jogo de 3 pontos, que é o futebol, foi o ataque incessante que venceu o jogo. Eu prefiro sentir esse prazer de ver meu time vencer, jogando pra frente, jogando do jeito que me alegre, do que vencer só por vencer, só pelo sabor do triunfo. Eu prefiro saborear o caminho, e eu falo isso desde que eu abri esse canal. Muita gente discorda, muita gente concorda. Não digo que um lado está errado, mas quem está comigo nessa eu acho que se divertiu muito mais hoje ou amanhã, se você estiver vendo na terça, na noite dessa segunda-feira. Eu me diverti no Pacaembu, fiquei tenso, eu tenho um tique de ficar mexendo na arma, assim, fiquei o tempo inteiro, mas eu fiquei porque eu estava assistindo um time que jogou pra frente o tempo inteiro. E olha que a atuação dos zagueiros foi espetacular. Aguilar é um monstro. Quem fez o gol foi o zagueiro, foi o Gustavo Henrique. Mas o que importa é que o time foi pra frente do começo ao fim, que é o prometido por São Paulo, que é o meu gosto pessoal. E se você assistir esse canal nesses 3 meses só de existência, esse canal só tem 3 meses, 26 mil hoje. Muito obrigado. Eu acredito que você concorde comigo, concorde com São Paulo, que a gente tem que jogar pra frente sempre. Pois bem, falando em São Paulo, que a gente vê, né, o futebol dessa forma, umas frases da coletiva. Sobre justiça, futebol às vezes dá e tira. Hoje tirou de nós. Peguei as frases da coletiva, o Lucas Musetti, repórter da Gazeta, tuitou. Eu obviamente estava no metrô, não vi a coletiva, voltando para casa, e agora eu estou pegando as frases aqui. Hoje foi uma superioridade de 4 gols, mas infelizmente fizemos apenas um. Essa é a versão do Santos que nos deixa esperançosos. Verdade. Por exemplo, teve uma chance no primeiro tempo que o Sanches, em vez de bater para o meio, chutou forte, alto, para fora. O lance que o Santos poderia construir o gol. O Cássio pegou muito no tempo normal. O Santos poderia ter goleado o Corinthians, poderia ter ganho de 2-0 do Corinthians, poderia ter ganho 1, porque o futebol também é acaso. O que importa é que o Santos jogou do jeito certo.
e nos deixa esperançosos, como falou o São Paulo. Tomara que esse resultado não nos faça cair, porque temos que nos preparar para o Brasileirão. Cair, no caso, é cair de qualidade. Né? Temos que ter valentia, capacidade, segurança e convicção para jogar dessa forma em qualquer lugar. Eu creio que seja possível isso. No Brasileiro, que a gente joga 19 partidas fora de casa, e tem muitos times inferiores a nós, alguns superiores, claro, mas tem muito time inferior que a gente pode se impor, e tem time mais rico, e eu cito nominalmente aqui o Palmeiras, que caiu no Paulista de maneira vergonhosa, abdicando do jogo. Eu prefiro um time que jogue pra frente. A última. Prometo que nunca vou trair essa forma de jogar. Nunca vou jogar de outra forma que não seja a que jogamos hoje. Eu posso tatuar essa frase aqui. A gente não pode trair esse jogo. E é por isso que eu estou fechado com o São Paulo, com amor pelo balão. E muita gente vai reclamar, vai falar que a gente caiu em 2 competições, e eu vou insistir no meu discurso. Futebol não é só vitória, futebol não é só título, muito menos em 3 meses de trabalho. Não é à toa que o São Paulo tem 3 meses de trabalho e esse cara não existe 3 meses. É porque eu sou feliz hoje vendo futebol, algo que eu não era há muito tempo. E isso, cito nominalmente também, Jair Ventura, Levir Coupe, o Dorival na fase ruim, o Dorival na fase boa foi muito bem. Henderson, Oswaldo de Oliveira, cada bomba que a gente teve nos últimos anos aqui, e o São Paulo me dá a esperança de me divertir vendo futebol, e hoje eu me divirto. Para mim é o que importa, eu quero sair da minha casa para me divertir, não para ter problema. Problema na minha vida eu já tenho muito, para o meu time me dar mais. Claro, eu sempre falo que é só o Paulista, mas a gente fica triste, mas ainda é só o Paulista. Quando a gente caiu pro River na Sul-Americana, eu falei, é o caminho, no momento que apita a Mia, acho que vocês estão ouvindo. Mia bastante, inclusive. Eu acho que é o caminho, a gente passa por dores no caminho. Um dia a glória vai chegar. Talvez a glória não seja nenhum título, seja só uma vitória espetacular. E hoje foi uma dessas, né? A gente amassou o Corinthians, amassou. E eu vivo por esses momentos, pelos momentos de prazer durante o caminho. O que vai acontecer no final, a gente vai descobrir no final, e o final não está longe. Ou o final não está perto, o final está longe. Tem um caminho longo aí de histórias. Quinta-feira a gente tem um jogo importante, espero que o Santos classifique na Copa do Brasil, e esse caminho siga não só no Brasileiro, como também na Copa do Brasil, que seria bem legal. Para finalizar essa questão dos rivais, né? Eu achei um tweet aqui, me desculpa a pessoa, vou até ver se eu salvei aqui. Eu não salvei, eu peço mil desculpas a quem tweetou isso, se alguém souber me dar os créditos nos comentários. Que São Paulo e Corinthians, dos 20 times de Série A, que jogam a Série A nesse ano, são os 2 com pior aproveitamento. Isso inclui Chape, Ceará, Avaí, Avaí subiu, não subiu. Goiás, São Paulo e Corinthians, que fazem a final do Paulista, são os times de pior aproveitamento. O último é o São Paulo, em 18 jogos só tem 6 vitórias, 6 empates, 6 derrotas, 44% de aproveitamento. O penúltimo é o Corinthians, com 22 jogos, 9 vitórias, 8 empates, 5 derrotas, só 53. O Santos tem um aproveitamento muito superior, como eu falei, dos 30 pontos no Paulista. Isso significa que um time vai ser campeão jogando menos que a gente. Pra mim, tá tudo bem, ainda mais no caso de um torneio menor. Eu quero jogar bola, jogar bem. Estatísticas do jogo. O Santos deu 25 chutes ao gol do Corinthians. Isso porque eu fiquei na arquibancada verde, e aliás, fica já um abraço para todo mundo que me cumprimentou lá, me cumprimentou na entrada do estádio, me cumprimentou no metrô. Muitos acabei não pegando nome, mas pô, trocamos uma ideia rápida ali. Um abraço também pro Rogério, esse falou o nome. Um abraço pro Henrique, que comemorou a defesa do Vanderlei comigo, comemorou o gol comigo também. E um abraço para vocês. E muita gente perto de mim lá, não esses, né? Gritando chuta, chuta, quando o cara, seja o Gemoto, o Alisson, Pituca, sei lá, o Sanches, tipo a 20 metros da entrada da área, pra que chutar de longe? A bola batia na zaga, batia na zaga, batia na zaga. Bola trabalhada criou as maiores chances do Santos, mesmo assim, com o pessoal achando que o Santos chuta pouco e toca pra lá e toca pra cá e busca o melhor, o Santos deu 25 chutes contra 3 do Corinthians, nenhum perigoso do Corinthians. 25 chutes, sendo 11 no gol, na direção do gol, contra 0 deles. Ou seja, o Cássio salvou o Corinthians de tomar uma goleada, de ser eliminado, enfim. Pra mim é o que importa, o Santos jogou do jeito certo. 75% a 25% na posse e o Santos ganhou o jogo, tá? Posse não ganha jogo, o Santos ganhou o jogo. 82, já voltando nesse 82. 548 passes do Santos contra 197. O Corinthians basicamente deu bicão, o Santos jogou bola. 82% do passe contra um time retrancado, o Santos acertou de passe. 82%, um time retrancado, um time que foi montado para fechar o espaço do Santos. O Santos chegou, o Cássio é que teve que salvar. Eles não bloquearam nosso passe, as nossas jogadas, tá? O Corinthians acertou 60% do passe, o Santos bloqueou. O Santos impediu o Corinthians de jogar. Pois bem, tática, e eu não vou falar novidade porque o São Paulo falou na coletiva, mas eu vim com isso na cabeça e eu acho que eu acertei. Eu ia falar como o Santos não jogou num 4-3-3 como pareceu.
O Santos jogou, ou no 4-4-2, né? Porque vamos tentar. Com Soteldo e o Rodrigo seriam os atacantes, o Pituca de lateral esquerdo e Cueva e Gemota junto com o Sanches, o Alisson formando os 4 do meio. Mas não foi assim. O Santos jogou com 3 zagueiros. E eu explico. Gustavo Henrique e Aguilar, um de cada lado, e o Alisson jogou muito centralizado na linha defensiva. O que aconteceu? O Pituca não foi lateral, o Ferraz não foi lateral. Ambos jogaram no meio, centralizados. Muito centralizados. Estamos jogando 3 linhas, 2 à frente. E aí, eu até ia falar, um tradicional português, um 3-4-3, ia falar 2 meias e os atacantes mais abertos. O São Paulo jogou ainda de uma forma mais sincera. Foi um 3-2-5. Os 3 zagueiros, os 2 laterais jogaram centralizados. E a partir daí, Sanches, Jean centralizado, Sanches na direita, Cueva na esquerda, Soteldo, Derlis. O Santos jogou com 5 atacantes de fato. E ganhou o jogo. O Santos criou chances, às vezes a bola não entra. O Cássio foi o herói dos caras, vou fazer o quê? O Santos jogou nesse 3-2-5 e assim, eu prefiro morrer jogando com 5 atacantes, só que não jogando balão, mas trabalhando a bola, 5 atacantes que trabalhem a bola, com 2 laterais centralizados. O Santos jogou praticamente um 3-7, 3-0-7, porque o Ferraz e o Pituca jogavam lá em cima também. Eu prefiro morrer assim e ganhar o jogo como a gente ganhou, do que jogar em uma linha de 5, uma linha de 4 e o atacante deles perdido lá na frente, quase no 9-0-1, que foi o que o Corinthians fez. A opção deles, eu gosto de jogar de outro jeito. Vamos ao setor a setor. O Vanderlei pegou um pênalti. Foi a única chance de defesa que ele teve. O Corinthians não chegou ao ataque em nenhum momento. E não chegou por quê? Só completando o Vanderlei, segue com a reposição muito lenta, mas acertou os passes hoje, então não tem crítica sobre isso. A bola não chegou lá porque não só o Santos jogava com a posse, como o Santos matava os ataques do Corinthians lá na frente. O Aguilar fez uma partida espetacular. Eu lembro de que todo mundo que me xingou quando eu falei calma com o Aguilar, porque o Aguilar mal chegou aqui. O Aguilar hoje é nosso melhor zagueiro, jogando muita bola. Hoje foi um espetáculo. O Gustavo Henrique foi bem também, um pouco abaixo do Aguilar, mas aí descontou no gol, né? Vamos dizer assim. E é curioso, o pessoal pode até falar, o Santos fez um gol no cruzamento. Não, você tem no caso um atacante, digamos assim, que foi o Gustavo Henrique no lance, alto, tudo bem. O que não pode é ficar cruzando para não. Nesse caso, deu certo. E o Alisson, que, porra, com todo respeito, que jogador ele virou, né? A partida do Alisson defensivamente foi uma arte. Não perdeu lances. Impressionante. Se perdeu, vocês me desculpem, mas se tornou irrelevante. Alisson jogou uma partida espetacular. Vamos primeiro com o Pituca. O Pituca, que não jogou de lateral, e mesmo assim teve muitos desarmes e trabalhou bem a bola tentando apoiar o Soteldo. Faltou chegar um pouco mais à frente, mas não é o cacuete dele, né? Então fez falta, mas eu não posso culpá-lo. O Ferraz, que foi o alvo do tweet que eu falei. O que eu falei no tweet? Eu falei que foi simbólico, né? Eu acho que não foi essa palavra que eu usei, mas algo assim. O Santos ser eliminado no pé dele. E pareceu, de alguma maneira, eu entendo quem achou isso, que eu tinha reclamado do Ferraz, falou que ele tinha jogado mal. Eu não falei isso. A questão ali foi só a aura do que eu chamo de geração do quase, que é aquele time que vinha desde 2015 perdendo em horas decisivas. E um cara que é um símbolo dessa geração acabou perdendo o pênalti. Mas a partida dele de fato foi boa. Por quê? Porque ele não teve função defensiva, ele não teve obrigação defensiva. Então ele soube trabalhar bem a bola no ataque e acertou um cruzamento, que é algo raro nele, né? Não é um cara de muito cruzamento, mas ele ajudou ali nas triangulações na ponta e no meio, acertando bons passes. Eu não tenho problema com isso, pelo amor de Deus. É só a aura de derrota que ele passa às vezes. Eu sou um cara que não reclamo de choro no futebol, mas hoje não era dia para ele chorar na coletiva. Era um dia para falar, perdi o pênalti, mas assim, eu joguei bem, o time foi bem, o time amassou, não precisava disso. Enfim, não tô bravo com ele, não tô criticando nada, o cara vai no Twitter e fala, você vai ser hipócrita se falar mal. Eu não tô falando mal, eu achei só uma curiosidade, até apaguei depois porque não queria comprar briga com ninguém. Enfim, Cueva péssimo, impressionante como o Cueva não jogou nada novamente. Não é criticar ou defender, a gente analisa o jogo nada. Mas eu entendo o Rodrigo entrar depois, já falando dele, porque é um cara que vai embora daqui 1 mês e meio, 2 meses, não sei. E a gente precisa aprender a jogar sem o cara, essa é a realidade. Eu vou deduzir, não estou cravando nada, mas eu vou deduzir que o São Paulo vê isso. A gente precisa aprender a jogar sem um cara e é importante jogar sem ele. Vou fazer o quê? Ele vai embora, né? A culpa não é minha, nem de vocês, a culpa é do Santos que vendeu e dele que quis ir embora.
Mas boa partida dele, de qualquer maneira, deu mais. O Santos foi mais incisivo ainda com ele por causa da individualidade. Do outro lado, o Soteldo não fez uma má partida. Eu acho que ele, dentro das limitações, ele tentou. Ele jogou ali fechado no lado esquerdo, depois um pouco na direita também. Mas sempre tentando encarar o zagueiro e achar a jogada. Eu não posso reclamar disso. Às vezes ele voltava para trás porque não achava uma jogada. Ele perdeu poucas bolas ali. Então, eu não tenho muita crítica a ele, não. Tenho mais ao Derlis, inclusive, que não foi tão decisivo. Perdão, não apareceu tanto em determinados momentos do jogo. E quando tentou ser incisivo, até perdeu umas bolas bobas, mas ele achou bons passes. É ele que quebra mais a zaga do Corinthians. Acho que, salvo engano, naquele lance que o Sanches recebe na linha de fundo, em vez de cruzar, bate torto, foi o Derlis que quebrou a zaga deles. Até me desculpa se eu tô errado, mas quando o Derlis acerta, é um acerto muito grande. O problema é que eles têm sido, ou foram nesse jogo, meio raros. Então, Soteldo, Derlis, depois Rodrigo. O Derlis foi centralizado quando o Rodrigo entrou. Então faltam, com a saída do Cuevo, Jamota e o Sanches. Não esqueci de alguém? Não esqueci não. Esqueci, desculpa. O Sanches, infelizmente, tomou decisões erradas, mas foi o nosso meia principal. O Jamota não pôde ser o meia principal. Ele teve que jogar como um falso 9 contra um time completamente retrancado. Então ele ficou extremamente marcado, não tinha como salvar. E depois o Caio Jorge, que justificou também um pouco mais de cruzamento ao lado do Gustavo Henrique. O Caio Jorge já estava em campo naquela hora. E perdeu o pênalti, cara. Pô, dane-se, perdeu o pênalti, acontece. O moleque tem 17 anos, né? Foi lá e falou, eu bato, bateu, errou. Acontece. Um cara tá falando no Twitter, pô, ele não tem gol como profissional e ainda perde o pênalti. Ele podia não ter gol por ser medroso. Ele foi lá, foi corajoso, bateu e ele deslocou o Cássio. A bola não entrou. Pênalti é uma merda, pênalti é um saco. Acontece. O Cássio, por exemplo, não pegou pênalti, né? A não ser que eu não vi ainda na TV, eu vi no estádio. O pênalti do Ferraz foi direto na trave, salvo engano. Me corrijam se eu estiver errado. Mas o Cássio, se foi de fato na trave, não pegou pênalti. O Vanderlei foi lá e pegou. Então pênalti é acaso. Encerrando, repito, eu prefiro morrer fazendo certo do que ser um vencedor que todo mundo vai esquecer. Sei lá, pensem aí. FG Noronha no Instagram e no Twitter. Não respondi tanta gente hoje no Twitter porque o pessoal mandou muita coisa no jogo. Depois vou sentar aqui e tentar responder, tal como nos comentários e no Instagram. E é isso, seguimos trocando ideia. Quinta-feira tem jogo, terça a gente acha um vídeo pra fazer. Talvez com uma análise do jogo, de alguns lances, se não, de novidades. Belezinha? Não fiquem tristes, e não é nem o calma que eu vou pedir. Não fiquem tristes, não tem porquê. O Paulista passou, mas o time jogou bola. E quando esse tipo de jogo se torna mais constante, a gente vai ser feliz. Belezinha? Valeu, pessoal.